Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus estejam conosco, não só nesses breves instantes que nós estaremos aqui reunidos, mas sempre. Que esse amor e essa paz nos abrace e nos conforte. Sejam bem-vindos a mais uma reunião das nossas segundas-feiras. Essa aqui, nesse mês de comemoração, o 59º aniversário dessa casa, das segundas é a última. Encerra-se a série de palestras cujo tema é a família, foi escolhido. Mas quarta-feira é o último dia, aí com direito a coral, né, Beth? Não tem coral na quarta? Então não tem direito a coral na quarta, tá? Voltam sem coral. Mas tudo bem, o dia que tiver a gente avisa que vocês vêm todos de novo. Ô Beth. Então, o tema escolhido foi família. Um tema bem marcante. Então nós vamos já acelerando os nossos corações, as nossas mentes. Se quiserem fechar os olhos, podem fazer. Nós já vamos unindo a espiritualidade aqui presente e nós vamos homenagear a casa, dando o nosso agradecimento à cúpula espiritual que protege essa casa. Pai João, Itajubá, Brabotá, irmão Rubens, nós agradecemos pela proteção, pelo carinho com que eles acertam todos os trabalhos que nessa casa são feitos. Trabalhos sociais, trabalhos espirituais. Eles cuidam com muito carinho e nos protegem a todos que aqui vêm. Então, para comemorar o aniversário dessa casa, vamos agradecer a eles. Mas também vamos agradecer aos nossos mentores individuais, ao mentor das nossas segundas-feiras. Nós agradecemos pedindo que nos envolva em seu manto de luz a nossa Mãe Maria, a Jesus, nosso Mestre amado. E assim, envolvidos por toda essa energia amorosa que se faz presente na nossa sala, nós vamos em espírito até Deus, nosso Pai. E a Ele nós agradecemos o dom da vida, nós agradecemos as bênçãos de cada reencarnação. E nós vamos endereçar a Ele como nossa gratidão a prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve entre nós, a prece do Pai Nosso. Nós vamos juntar as nossas vozes com a espiritualidade que aqui já se encontra. E vamos fazer com muito fervor essa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vós é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, que assim seja. Antes de começarmos, quero pedir a todos vocês, irmãos, que deem uma checada no celular, ver se eles estão mesmo desligados, para que a gente possa fluir a reunião e ele não nos dar um susto. Eu agradeço a todos. A reunião de hoje será dirigida pela nossa irmã Malu, que está sentadinha ali por enquanto. Ela exerce duas funções, ela está no som, depois ela vem para cá. E a palestra, na continuação sobre o tema família, sou eu. Eu procurei para poder trazer para vocês no livro A Família, o Espírito e o Tempo, que é da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE. Eu procurei no livro SOS Família, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, e no livro Evangelho no Lar, Vera Cristina Milano, que é da Federação Espírita Brasileira. Então vamos falar sobre vida em família. O que será mais importante, uma casa ou um lar? Existe grande preocupação com a casa. São importantes o estilo, o tamanho, os móveis e, claro, cada coisa no seu lugar. Enquanto nós não temos filhos, isso é viável. Depois, com os filhos, fica quase inviável, e com os netos fica impossível. E um dia, um pai, depois de ouvir o estardalhaço da esposa sobre o estado de sua casa, perguntou: afinal, o que você quer? Uma casa ou um lar? Ele não deve ter falado assim, manso. Deve ter dado uma bronca, porque ela deve ter falado muito na orelha dele. As palavras caíram como uma bomba. Ele tinha razão. E os olhos dela se voltaram para um quadro que estava na parede da sala. O quadro mostrava uma antiga roda de vagão de trem encostada em um pilar, prestes a apodrecer. O mato já começava a chegar perto das flores que cresciam em sua base. No topo do pilar havia uma velha caixa de correspondência amassada. A porta estava no lugar por milagre, graças a uma só dobradiça enferrujada. Dentro dessa velha caixa de correspondência havia um ninho de galhos secos, e lá 4 filhotes aguardavam a refeição. A mãe estava empoleirada em um galho de arbusto no outro lado da abertura da caixa. Era uma mãe cautelosa e escolhera o local com muito cuidado. Ali, os filhotes estariam protegidos do sol e da chuva. A preocupação com que as outras aves podiam achar da casa dela, que não era assim tão bonita, não preocupava essa nossa mãe. O importante era que, enquanto ela e seu companheiro iam procurar alimento, os filhotes estariam protegidos, e essa era a sua prioridade. A mensagem da pintura era muito simples: a casa não faz o lar. O lar é construção da família, é produto do carinho e do amor. A casa é a edificação material, o alicerce, as paredes, o telhado, os móveis, que cada um põe conforme
a sua situação financeira permite. Assim, o Espiritismo nos apresenta a família, criaturas humanas se reencontrando em um programa de provas para realizar em conjunto uma tarefa construtiva de fraternidade. O amor é que deveria uni-los, mas cada família traz um passado espiritual, situações não resolvidas e os ódios ressurgem. Unindo-se no mesmo lar, deveriam depender fraternalmente uns dos outros, tolerarem-se uns aos outros, até se amarem verdadeiramente. Mas isso não é tão fácil assim. E sobre isso vocês ouviram a Alice falando na segunda passada. Quando a sogra de Pedro, o apóstolo, perguntou a Jesus o que vinha a ser a vida no lar, pois no começo o casamento era como um jardim de flores, paz e compreensão. Mas logo surgiam as pedras e os aborrecimentos. Jesus respondeu a ela: é que o lar é a escola das almas, onde nos habilitamos pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. É um curso ligeiro para a fraternidade. Sofrimentos e conflitos naturais são lições. Então, felicidade e dor vão se alternando nesse nosso aprendizado. Pode não ser a família um grupo da bênção, mas também não é uma coisa tão horrível assim. Analisando o amor de duas criaturas, o nascimento dos filhos, as naturezas desiguais, o desenlace quando chega o momento, A razão nos diz que são acontecimentos profundos, capazes de nos levar às meditações mais sérias e nos fazer crer na inteligência suprema que nos ajuda a compreender e sentir o amor por todas as coisas. É bem verdade que a preocupação hoje de grande parte das famílias parece ser apenas o seu bem-estar material e visual, onde o mais importante é ter e mostrar o melhor carro, as melhores roupas, o melhor celular, que de 2 em 2 meses sai um novo, quando não antes, a melhor casa, uma vida de aparências. Claro, nós não estamos proibidos de progredir materialmente. Entretanto, a real finalidade de se possuir tudo isso é que está equivocada. E assim nós vemos os excessos de trabalho de pai, mãe, para dar aos filhos bens materiais demais e princípios éticos cristãos de menos. E são tantos outros excessos, tanta indisciplina de tanta ordem, e há um bom tempo vemos o surgimento de um novo tipo de família, aquela baseada em interesses e indiferentes uns aos outros. O diálogo, a comunicação afetiva estão sendo substituídos pelas chamadas mídias sociais. Nós invertemos os nossos valores. Estamos vivendo numa cultura individualista e passando isso para as futuras gerações. Nós já não vemos mais nas casas a reunião gostosa à mesa das refeições, ou contar como foi o seu dia, ouvir as opiniões, os conselhos, as broncas. Cada membro da família se isola, se fecha, ou em seu quarto com o som ligado, ou a televisão, ou o celular. Sem querer sermos saudosistas, pois entendemos que as coisas mudam, evoluem, e principalmente numa cidade como a nossa, que a gente estima um tempo no trânsito e normalmente ele vai nos fazer uma surpresa de não muito bom gosto, a cidade não para, então durante 24 horas as pessoas trabalham. A família
Tem que fazer então malabarismos para almoçar ou jantar com todos à mesa. Mas, com jeitinho, uma boa dose de criatividade, a gente deveria, pelo menos uma vez por semana, juntar todos os nossos queridos à mesa da refeição, sem televisão, sem celular. Se alguém conseguir, por favor, escreva num cartaz e põe em várias ruas da cidade, porque acho que muita gente vai estar interessada em saber como conseguiu fazer isso. Mas assim era no tempo dos nossos pais, e ainda há alguns lares que conseguem. E, embora não queiramos ser saudosistas, mas é bom, a saudade bate, e eu me lembrei de um costume muito gostoso, cheio de significados muito amorosos. Antes da gente dormir, a gente pedia a benção. Então era benção, pai, benção, mãe, e a resposta era: Deus te abençoe. E a gente corria para a cama dormir, mas não tinha medo de nada. Não tinha medo do bicho-papão, não tinha medo do homem do saco, de nada. Afinal de contas, Deus tinha abençoado a gente tinha pedido a bênção para o pai e para a mãe. E a gente crescia saudável, alegre, confiante. Eram outros tempos, mas por que a gente não pode fazer voltar esses tempos? O que é bom, o que faz bem para o espírito, que nos deixa com paz no coração, a gente devia resgatar. E a gente consegue fazer isso. Também porque a vida no lar não se resume só aos deveres, ao prazer, à alegria de conviver com aqueles que nós dividimos o lar. Então, há que se ter um clima emocional agradável, de equilíbrio, e não só ser um lugar onde as queixas e reclamações sejam normais. Isso faz o ambiente ficar contaminado com o mau humor e o pessimismo. Os problemas vão acontecer, mas nós não temos dúvidas disso. E deverão ser examinados com a naturalidade que a gente conseguir no momento, sem extremos de revolta ou disfarçando, para não dar a falsa ideia que tudo está bem. Diálogo franco, aberto, e o essencial numa hora destas é que exista camaradagem, cordialidade e recíproco respeito. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência da família. Na sociedade, poderemos ser bons profissionais, ótimos executivos, mas se no lar estivermos devendo paciência, perdão, atenção, de nada valerá a evidência no mundo, pois estaremos falhando em nosso maior compromisso, a família. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares. O lar é a escola que Deus criou para que pudéssemos aprender a amar de diferentes formas. Amar como pais, como filhos, irmãos, primos. Amar todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Se a família fracassar nessa tarefa de reeducar o espírito que chega, a sociedade sofrerá as consequências trágicas deste fracasso. Ela será abalada em sua estrutura. Mas a família é a instituição divina e ela irá sobreviver heroicamente aos golpes que sofrerá. Jamais desaparecerá da sociedade terrestre, sendo, portanto, urgente a sua valorização, para que dentro dela se eduque o homem que construirá a nova era, o mundo de regeneração. A vida em família não pode faltar no concerto de paz de todos nós. Mas a gente percebe que há alguma coisa perturbando essa paz que a gente persegue. É o orgulho, o egoísmo,
São dois velhos conhecidos nossos de muito tempo e eles atrapalham, e como atrapalham, os nossos ideais de amor, de caridade. Vamos trazer ao nosso lar um recurso que pouco a pouco vai fazer que deixemos de alimentar essas duas feras terríveis que nós abrigamos ainda em nós, o Evangelho de Jesus. Se nos interessarmos realmente e nos esforçarmos para conquistar essa paz, a vida começa a mudar para melhor. A alegria chega e nós vamos espalhando coisas boas ao nosso redor. Vejamos, é no lar que nós mostramos quem nós somos, realmente. É no lar que escorre, sabe aquela maquiagem que a gente passa de bondade, de caridade, de boa moça, de bom moço, esse verniz social que a gente usa quando a gente fecha a porta de casa e sai para o mundo. Em casa, quando a gente chega, tudo isso borra e vai por água abaixo. E aí nós nos revelamos como somos. Fora de casa, gestos meigos, voz doce, macia. No lar, pedras nas mãos e a língua afiada. O outro nem termina de falar e nós já estamos respondendo em cima. Por que a gente faz isso? A gente tem que desabafar em algum canto, né? Então tem que ser em casa. Quem está em casa? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Coitado do avô que às vezes mora com a gente e a gente sobrecarrega ele também e descarrega tudo. Medo, frustração. O chefe, a gente descarrega tudo na família. Mas não é bem assim que as coisas deveriam acontecer. Nós não estamos na Terra só para fazer o que nós queremos. Nós viemos, como já dissemos antes, para cumprir uma trajetória evolutiva, juntos, cada um respeitando e ajudando o outro. Então, é simples assim, gente. Eu não sei por que a gente complica tanto. É tão fácil viver em família. Por que então tantas dificuldades, tantas reclamações? É que nessa convivência temos que aprender a disciplina, a ordem, os limites e, acima de tudo, o respeito. E isso incomoda, isso nos confronta. Não é um aprendizado tranquilo. Quantas vezes nós reclamamos da rotina em nossa casa, da estrutura na qual nós convivemos, e nós não percebemos a bênção que é quando tudo se encaminha assim, tranquilo, rotineiramente. Há famílias que lutam com alguns dos seus queridos envolvidos com drogas, álcool, prostituição. São doenças graves, são pais ausentes. Essas pessoas, o que será que eles não dariam para ter uma família regrada, uma rotina dentro de casa? Mas nós não vamos desanimar, isso não. Na sociedade atual existe dor, existe insatisfação, desagrado, tristeza, existe sim. Mas nós podemos lidar com tudo isso exercendo uma faculdade especial que nós temos, a afetividade. E nós vamos começar a fazer isso no relacionamento familiar. E depois nós vamos expandir isso ao nosso redor. Nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu acho que todos nós vamos nos lembrar, é pouco tempo, quando ainda a gente estava na época das cavernas. A gente não conhecia o fogo, não conhecia o metal, vários instrumentos, nada, utensílios. E num certo dia de verão, formou-se uma grande tempestade. E nós nos abrigamos em nossa caverna, onde nós ficamos encolhidos, agrupados, porque em nós fala muito forte o instinto de conservação. E nós olhávamos os relâmpagos até que um deles atingiu uma árvore seca e nós nos vimos frente ao fogo,
com as suas labaredas, chamas magníficas. Após o espanto, vem a curiosidade. Somos animais curiosos. E um xereta se aproxima mais do fogo, não fica contente só de olhar, e ele se aproxima e, além de tudo, ele tenta pegar uma chama. É lógico, ele sai correndo, gritando pelas dores da queimadura. Logo após vem a chuva, apaga o fogo, o tempo passa e nós continuamos com as nossas atividades normais de homem das cavernas. E quando quase tudo já estava esquecido, vem outra tempestade, nós nos recolhemos ao nosso abrigo, outro raio cai, incendeia a árvore e mais uma vez a curiosidade fala mais alto. E será que aquele nosso amigo, o xereta, ele vai de novo tentar pegar a chama? Não, ele não vai. Ele está encolhido no fundo da caverna. Ele não esqueceu do que aconteceu com ele. Mas, como somos curiosos, um outro xereta, já que o primeiro não se apresenta, o segundo e tenta fazer a mesma coisa. E, logicamente, se queima e sai correndo aos gritos. Então, parece em nós uma emoção pela repetição dos fatos, que é o medo do fogo. O segundo xereta, o segundo curioso, nele também deve ter acontecido uma outra coisa. Ele lembrou do primeiro, que fez a mesma coisa que ele e se queimou. E esse primeiro, se ele fosse um pouco mais evoluído, o que ele faria? Ele viria e falaria assim para o outro: não esquenta, eu vou cuidar de você, vou passar o que eu passei na minha mão. Você viu, a minha mão já ficou boa. E eu vou cuidar de você. Não precisa ficar triste que eu vou tomar conta de você. Mas, se esse nosso segundo xereta, ou primeiro xereta, falasse isso, nós não estaríamos nas cavernas. Mas nós fomos evoluindo. Nós fomos vivendo em grupo como forma de vencer os desafios da sobrevivência, evoluindo em nossas reações afetivas, na interação com o outro. Nós vivenciamos a raiva por não conquistar o que queríamos, a tristeza do cansaço pelas inúmeras tentativas sem êxito, o medo de falhar nas futuras investidas. Mas nós fomos saindo do instinto e amadurecendo a razão nos primeiros ensaios da vida em família, nas sucessivas reencarnações, pelas trilhas do progresso e da evolução, junto ao grupo de nossas relações afetivas. Essa afetividade também evoluiu. Ela saiu da austeridade, onde não se demonstrava o afeto entre os membros da família, ou se o faziam, era muito timidamente. Depois esse afeto começou a ser demonstrado mais abertamente, mas ainda estava preso a censuras e preconceitos, que aos poucos foram vencidos. E hoje, por que razão o anseio de nos envolver afetivamente ou demonstrar o nosso afeto? Nós não precisamos mais uns dos outros? Por que será que a gente não diz mais vezes e com muito mais ênfase no que nós estamos falando: eu te amo? A gente não costuma falar. Quando a gente fala, a outra pessoa até espanta. Como é que a gente recebe quando alguém diz pra gente eu te amo? A gente também se espanta. Será que os nossos filhos sabem, dentro da nossa casa, que nós os amamos? Será que quando a gente fala, come esse brócolis, moleque, ele vai achar muito que nós amamos, né? Mas faz bem. Vai arrumar teu quarto, faz bem. Vai estudar. Será que eles sabem que em toda essa chatice
está o nosso amor por eles? Será que eles entendem o nosso amor por eles? Quem convive conosco? A nossa saúde, o nosso papel na sociedade e na família estão diretamente ligados aos nossos relacionamentos afetivos. Temos que dizer o que sentimos com clareza, deixando certo que fomos ouvidos, nos comunicarmos. Então, o convite é para que nós incentivemos esse comportamento em nossa família. Se as palavras não puderem ser ditas na hora, um olhar, um aperto de mão, um sorriso, aquele abraço apertado, como dizendo, chega junto que eu estou com você. Às vezes as palavras nem precisam ser ditas. Essa linguagem fala por nós. E o abraço, vamos resgatar porque ele está muito faltando. Vale a pena educar e exercitar nossos sentimentos mais nobres. Então vamos lá, vamos caminhar para esse sentimento que nós queremos tanto e perseguimos tanto, que é o amor. Vamos começar então no nosso lar. Afinal, nós já saímos das cavernas, a gente já não tem medo do fogo, a gente aprendeu a respeitar. E se cada um cultivar afeto, beleza e lealdade em seu ambiente, por pequeno que seja, isso há de espalhar claridade no mundo. Eu agradeço a todos. Boa tarde.